Mateus capítulo 3, versos 11. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 11 diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora vá comigo para Atos capítulo 1. E deixa aberto aí, não fecha o Mateus não. Marca o Mateus aí que nós vamos voltar nele agora mesmo. Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Podeis sentar, irmãos. Mateus capítulo 3 é um texto muito importante para nós. Existem pelo menos 3 interpretações desse texto, ok? O assunto de batismo com o Espírito Santo é um assunto muito explorado pelos nossos irmãos pentecostais. Eles entendem que quando João Batista diz: Eu batizo com arrependimento, batizo com água para arrependimento, mas virá outro que é maior do que eu, e ele vos batizará com Espírito e com fogo. Vai perguntar para o irmão pentecostal o que quer dizer isso. Vai falar assim: não, batismo com o Espírito Santo é aquela segunda bênção que quando o Espírito Santo vem e toma você e você começa a falar em língua estranha. Amém, irmão. Mas e o fogo? Ah, não, o fogo aí é o poder mesmo. Então, quer dizer, já virou até uma terceira bênção, um terceiro momento. Essa é uma interpretação. A outra interpretação é que, vejam comigo o texto: E vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que está querendo dizer é o seguinte: que o mesmo Jesus, ele vai batizar os seus servos com o Espírito Santo, ou seja, o batismo nas águas é para inserir a pessoa na igreja local. É um testemunho que ele agora é crente, a igreja visível. E o batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão e da salvação, em que a pessoa ela é inserida no corpo invisível de Cristo, o corpo místico de Cristo, a igreja universal. Batismo com o Espírito Santo e fogo. Os dois seria a mesma coisa. Espírito Santo e fogo. O fogo mostrando a questão de poder para testemunhar e tudo mais. E a terceira interpretação é que Jesus batizará com o Espírito Santo, no ato da conversão, inserindo a pessoa no corpo de Cristo, a igreja invisível, e fogo, condenação. Por quê? Esse fogo aqui, condenação. Segundo alguns. Porque no versículo seguinte fala assim: Jesus terá a sua pá, e com ela na mão ele limpará completamente a eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro, batismo com o Espírito Santo, salvação. Mas queimará a palha no fogo inextinguível.
Inferno. São três interpretações muito distintas, não é, irmãos? Muito diferentes uma da outra. Muito bem. Depois eu volto no texto para falar qual que é a nossa, ok? Atos capítulo 1 é uma introdução interessante, porque nós estamos vendo aqui o momento em que, entendam isso, irmãos, o momento da ascensão de Jesus. Atos dos Apóstolos é o principal livro para se falar disso, para alguns. Por quê? Prestem muita atenção nisso, irmãos. Olhem comigo Atos dos Apóstolos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem está falando isso aqui, irmãos? Lucas. Lucas escreveu o primeiro livro. Qual que era o primeiro livro? O Evangelho de Lucas. Para quem que ele está escrevendo? Para um tal de Teófilo. Ele escreveu Atos para esse tal de Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado nas alturas. Prestem atenção, irmãos. Atos dos Apóstolos é um livro que narra a história, parte da história, do que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus. Lucas tem a intenção de escrever para esse Teófilo o que estava acontecendo. Ele já tinha escrito Lucas para ele sobre a história de Cristo. Agora ele escreve para esse Teófilo sobre o que aconteceu após morte, ressurreição e ascensão. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, não pode ser considerado como norma para a igreja. E eu vou explicar isso. O livro de Atos dos Apóstolos, ele está narrando todos os atos que aconteceram durante o período da igreja primitiva, ou durante parte do período da igreja. Essa informação é muito importante, vocês vão entender por quê. Versículo 4. Ele começa a dar algumas orientações, e aí, irmão, isso aqui é muito importante para entender o estudo. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus prometendo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha aqui comigo, olha para mim. Jesus está prometendo que eles seriam testemunhas em Jerusalém, que era a capital da Judéia, em toda a Judéia, aí ele abre os limites da extensão, onde eles deveriam ir, então em toda a Judéia, mas não só na Judéia, em Samaria. Samaria era a capital da antiga Israel. Então ele amplia a extensão, a área de atuação da missão da pregação do Evangelho. E até os confins da terra. Aí ele amplia geral. Então todo o livro de Atos, isso aqui é a introdução da carta, do livro, é Lucas mostrando para esse tal de Teófilo o cumprimento dessa profecia. Ok? Beleza, então a gente pode prosseguir. Historicamente, os protestantes, até o século XIX, acreditaram que o batismo com o Espírito Santo era no ato da conversão. Até 1906, a igreja, até 1900, 1809, até nesse tempo, nunca se falou em batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, como um momento distinto da conversão. Isso aconteceu a partir do movimento da Rua Azusa, que eu já preguei aqui para vocês, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse movimento chamado pentecostalismo, que veio para o Brasil em 1910, ao ler Atos dos Apóstolos, entendeu que faltava alguma coisa na igreja. E que era o batismo com o Espírito Santo, que era uma segunda bênção. Prestem atenção, irmãos. Durante 19 séculos, a igreja passou por diversas questões bíblicas e teológicas, diversas discussões. Mas o Espírito Santo, essa teologia do Espírito Santo, ela não ganhou muita ênfase
ao longo desses 19 séculos. E essa é uma argumentação pentecostal. O Espírito Santo ficou esquecido. O Espírito Santo não foi pregado. Não foi falado sobre o Espírito Santo. Nós deixamos o Espírito Santo de lado. E começaram aquela frenesia, aquela busca pelo Espírito Santo. Foi quando lá na Rua Azusa começaram a falar em outras línguas, dizendo ser o batismo com o Espírito Santo, que era o resgate em cumprimento do que Joel prometeu na palavra. Nós vamos falar sobre Joel também. Então vejam só. Em 1903, com o surgimento do pentecostalismo, alguns passaram a entender que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção, a exemplo dos discípulos com base em Atos capítulo 2. Nós vamos ler já já. Antigo Testamento. Então vamos ver o que a Bíblia fala no Antigo Testamento primeiro sobre essa questão do derramar do Espírito Santo. Ontem à noite, quem estava aqui viu a pregação sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. Quem não esteve, quem não pôde estar, vai ser publicado. Assista, que é muito importante, irmãos, aprender sobre o Espírito Santo. Então vejam comigo Isaías 32. Olha comigo esse versículo. É uma profecia. O palácio será abandonado. A cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de caverna para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito, veja que está em maiúsculo, lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Veja que é uma promessa do Antigo Testamento em Isaías, de que haveria um tempo em que o Espírito Santo, lá do alto, ele seria derramado. E o deserto se tornaria em pomar, ia dar muito fruto. E o pomar seria tido por bosque. Vejam o próximo texto, que é o que falei aqui. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre toda a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. E olha lá Joel 2, 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu separei esses 3 textos, tem outros para dizer que no Antigo Testamento havia uma promessa de Deus que ele derramaria o Espírito Santo dele sobre todos. Por que isso é importante? Porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus existia. Ele estava vivo? Estava. Ele estava operante? Estava. Inclusive na criação. O Espírito se movia sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo, queridos, é Deus e ele sempre existiu e sempre atuou. Mas no Antigo Testamento, porque Jesus não tinha vindo, o pecado não tinha sido pago, ele não era derramado sobre toda Israel, sobre todos os homens, mas somente sobre aquele a quem Deus separava para esse ofício. Então, eu fico pensando que se eu vivesse lá no Antigo Testamento, eu ia ficar muito empolgado com essa profecia. Imagine só, eles sabiam que o Espírito Santo era derramado sobre o profeta, às vezes sobre o rei, às vezes sobre o sacerdote, mas não sobre todos. E a promessa era que seria sobre todos. Então, certamente existia uma animosidade, um anseio por isso. Então, essa era uma promessa do Antigo Testamento. Ok? Está claro aqui nos profetas. E o cumprimento dessa expectativa? Aconteceu? Aconteceu. Isso aqui é muito importante, irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo? Que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento se dariam por meio do Messias, por meio do Cristo, do Filho de Deus. Ele é quem cumpriria essa promessa de batizar com o Espírito Santo. Veja Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós, olha Jesus falando, a promessa de meu Pai. Qual a promessa?
Aquela lá do Antigo Testamento. Derramarei o meu espírito. Permanecei, pois, na cidade. De que cidade? Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é importante, irmãos. Prestem muita atenção. Primeiro o Pai revela. Envia os profetas para profetizar esse momento. Cristo vem e joga luz sobre essas profecias. Eu é que vou cumprir essas promessas do Pai. Mas quando? Esse é que é o importante. Quando essa promessa vai se cumprir? Fique na cidade. Fique em Jerusalém. Até, olha o tempo aqui, ó, que sejais revestidos de poder. Aí Pedro, irmãos, abram comigo em Atos 2,15, por favor. É chocante, irmãos, mas é maravilhoso. Atos 2, versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã, irmãos. 9 horas da manhã. Pedro fala assim, tem ninguém embriagado aqui não. É 9 horas da manhã, não deu tempo. Aí ele vai explicar o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Prestar atenção no texto? Quando Pedro vai explicar para aquelas pessoas que estavam ao redor do templo e vendo eles falarem outras línguas e o Espírito Santo sendo derramado e eles gritando pelo poder de Deus, eles achavam que essas pessoas estavam embriagadas. O apóstolo Pedro desce e fala assim, não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é o que Deus prometeu no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel. E aí a partir daqui ele vai narrar tudo que o profeta Joel falou, que é a profecia que nós lemos aqui. Então, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. O derramamento do Espírito foi um ato profético e histórico. Ele já aconteceu em Atos capítulo 2. O dia de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, a profecia do Antigo Testamento se cumpriu ali, naquele dia. Quem está dizendo isso aqui é Pedro, não eu. Eu só estou organizando nosso pensamento. O que está acontecendo aqui não é porque estamos embriagados, é o que se cumpriu hoje. O que o profeta Joel disse, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tinha 120 pessoas reunidas, em respeito e ordem ao que Cristo disse. Ficai em Jerusalém, até que... Eles ficaram lá. Eles ficaram em Jerusalém, em oração. Se vocês lerem Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, vocês vão ver. Eles ficaram lá, 120 pessoas. No dia de Pentecostes, e preste atenção, o dia de Pentecostes não era um dia especial, era 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na festa da Páscoa, naqueles dias. 50 dias depois, Jesus derrama o Espírito Santo sobre eles. 50 dias depois. Não é porque era a festa do Pentecostes, mas assim que o Pai planejou. Então, é importante, irmãos, entender isso aqui, ó. O cumprimento da expectativa, das promessas, das profecias, se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 15. Ontem o pastor Lucas falou sobre o Espírito Santo. Só para amarrar, o Espírito Santo, ele tem a função também de lembrar. Jesus disse, e ele vos lembrará tudo que eu vos tenho ensinado. É o Espírito Santo que não nos deixa esquecer das promessas de Deus e do Evangelho. Segundo, convencer. Ele vos convencerá da justiça, do juízo, do pecado. Terceiro, ele vos guiará em toda a verdade. Quarto, ele me glorificará, ele testificará de mim. Olha aqui algumas atribuições do Espírito Santo que Jesus disse. Ele vos lembrará, ele vos convencerá, ele vos guiará, ele me glorificará. Isso é muito importante. E foi isso que o Espírito Santo fez em todo o Novo Testamento. O significado da vinda do Espírito Santo. Acompanhe comigo o raciocínio, irmãos.
No Pentecostes, os discípulos foram batizados no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Os apóstolos foram crentes do Velho Testamento e do Novo. Esta informação ela é muito importante. Quando é que se dá a consolidação da velha e da nova aliança? A consolidação no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo. A igreja do Novo Testamento, ali é um marco de divisão da velha dispensação e da nova dispensação. Cristo morreu. Este é o cálice da nova aliança. Um novo caminho se abriu. Mas a consolidação para a igreja aconteceu em Atos capítulo 2, com o derramar do Espírito Santo. E se nós pensarmos nesse sentido, Pedro, João, Tiago, eles foram tanto servos do Senhor do Antigo Testamento, porque foram salvos na aliança, na velha aliança, no tempo da lei, mas essa aliança se consolidou no Novo Testamento. Então essa informação ela é importante. Prestem muita atenção nisso. Vejam comigo Atos capítulo 11, versículo 15. Acompanhem comigo esse texto para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Pedro falando com os demais apóstolos. Como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizo com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir? Irmãos, quando eu li isso aqui, quando eu estudei isso aqui, eu tive um impacto. Sabe o que Pedro está falando? Pedro está justificando para os outros apóstolos que o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio. Quem era Cornélio? Um romano, um soldado romano. Eles ainda tinham aquela visão limitada de que a salvação era só para os judeus. Tanto que o Espírito Santo teve que convencer Pedro a ir pregar para Cornélio. Pedro não queria. O Espírito Santo teve que falar para ele: vai lá e prega para Cornélio. Era um soldado romano. Então, quando Pedro chega diante dos outros apóstolos e vai falar para eles o que aconteceu, ele fala assim: olha, gente, não tem como. Tem como eu não falar. Eu vi. O Espírito Santo foi derramado, o mesmo Espírito foi derramado sobre eles, que foi derramado sobre nós quando cremos. Opa! Tem uma informação importante aqui. Do que Pedro está falando aqui sobre quando é que ele creu. O Espírito Santo foi derramado sobre eles que dia? No dia de Pentecostes. Pedro está dizendo: o dia que nós cremos de verdade foi no dia de Pentecostes. Até então, nós estávamos naquela, né? Vocês lembram que em Atos Apóstolos que eles perguntaram: Senhor, será esse o tempo que o Senhor restaurará Israel? Até o dia de Pentecostes, mas os discípulos ainda tinham expectativa de que Jesus era aquele homem que vinha tirar do poder os romanos e governar sobre eles. Eles ainda tinham uma ideia de um Jesus que iria libertá-los do poder de Roma, ia fazer eles prosperarem. O dia em que Pedro e os apóstolos realmente creram foi em Atos capítulo 2. É ele que está falando. O mesmo Espírito que veio sobre nós quando cremos? No dia de Pentecostes. É o que foi derramado sobre Cornélio. Não tem como eu negar. Eu vi. Eu estava lá. Eu presenciei. Então, irmão, não tem como o batismo com o Espírito Santo ser uma segunda bênção. Por que foi, de certo modo, para os discípulos? Como eu acabei de falar, como eles foram salvos no Antigo Testamento, eles ainda não tinham passado por essa experiência. Eles precisavam ser consolidados com o Espírito Santo. Por isso é que no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre todos eles. Não foi sobre uns ou outros. Não foi só sobre os apóstolos. Foram sobre os 120 irmãos que estavam lá. Ali, naquele dia, aconteceu o cumprimento da profecia, e a partir daquele dia, o Espírito Santo foi derramado no ato da conversão. Eu vou provar isso para os irmãos. A importância da ascensão de Cristo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva.
Olha a explicação do que Jesus disse no versículo seguinte. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por que o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda? Porque Cristo estava aqui. Era necessário Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, ir para o Pai. E então, aquilo que ele disse, eu vos enviarei o meu Consolador, isso aconteceria. Tanto que o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, apenas 10 dias depois da ida de Jesus para o céu. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu preciso, antes do Espírito Santo vir, eu tenho que subir. É necessário que eu vá. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, ele derramou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo permanece na vida da igreja, em todo o povo de Deus. Observe aqui. Pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado. Mas para quem que eles serão dados? Aos que creem. Aos que creem. A importância da ascensão ainda. Olha comigo esse texto, irmãos. Prestem bastante atenção. É muito importante a concentração de vocês. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Veja que o apóstolo Paulo falando aos Efésios que Jesus era necessário morrer, ressuscitar dentre os mortos, ser elevado, assentar nas alturas celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Então, o objetivo era o quê? Jesus subir para que o corpo, a igreja dele, agora fosse manifesta. E para que esse corpo fosse vivo e tivesse uma unidade, foi derramado o Espírito Santo. Olha isso aqui, irmãos. No dia de Pentecostes, a unidade foi estabelecida e Babel foi invertida. Vocês lembram de Babel? Eles se reuniram para construir uma torre. Todos falavam a mesma língua, não foi? E o Senhor confundiu eles. Colocou a língua em cada um e ninguém se entendia. E aí Deus os espalhou por toda a terra. Ali onde teve a origem nos dialetos e línguas. Mas no Pentecostes o Senhor faz diferente. No Pentecostes o Senhor junta, derrama o seu Espírito, eles falam em línguas que todos entendiam, porque o objetivo do batismo com o Espírito Santo era unificar o corpo de Cristo Jesus e não separar. Bonito isso, né, irmãos? Eu tenho que ser rápido porque eu tenho pouco tempo, tá, irmãos? O Pentecostes e a redenção. O que aconteceu em Jerusalém pode ser chamado de segunda bênção? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Pode ser considerado segunda bênção? Os discípulos eram crentes do antigo e passaram pela transição do novo. Eles eram crentes e o Espírito de Deus já os havia chamado, mas ainda não estavam selados na nova aliança. Foi o que eu falei. Pentecoste era uma festa dos judeus, 50º dia, né? Ocasião oportuna. Para o pentecostalismo, há duas características de crente dentro da igreja. Para os pentecostais, existe dois tipos de crente. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que não é. Aquele que não é, né, é um crentezinho fraco, né? Ele só creu em Jesus, ele foi salvo, né? Mas aquele crentezinho assim.
Ah, não, mas esse aqui que foi... Esse aqui é batizado com o Espírito Santo. Esse aqui teve... Então há uma divisão na igreja. Fica aquele negócio, os que são, os que não são, os que falam em línguas, os que não falam, os que têm dons, os que não têm. Quem já viveu isso aqui? Não precisa falar, não. Qual é a norma? Qual é o padrão de Deus? São 120 que estavam em Atos, que aparentemente já eram crentes e receberam uma segunda bênção, por assim dizer, ou os 3.000 de Atos 37, que se compungiram e clamaram, Pedro, o que faremos? E Pedro, arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Os 3.000 receberam o Espírito Santo quando creram. Como que é isso? Qual que é a norma? Qual que é o padrão? É, segunda bênção, 120. Esse aqui era do Antigo Testamento e foram selados na Nova Aliança. Ou os 3.000 que foram salvos na Nova Aliança já receberam o Espírito Santo no ato que creram? Vai pensando aí, irmão. Vou responder essa pergunta, não. Lembra que eu li Atos capítulo 1 e eu falei sobre sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra? Beleza. Lucas, que está escrevendo para Teófilo, faz questão, Lucas era um historiador, ele faz questão de amarrar, ele não esquece o que ele falou para Teófilo no capítulo 1, e aí ele começa a narrar. Samaria, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, já aconteceu em Atos, ele já falou, serei minhas testemunhas em toda a Judeia, ó, Éfeso, Cornélio e Samaria, está aqui, ó. O evangelho foi pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins. Aqui eram judeus e ao mesmo tempo alguns gentios. Em Samaria, são convertidos porque Pedro e João foram lá. O Estevão, não foi Estevão não. Abram comigo, irmãos. Atos 8, por favor, rapidamente. Filipe, desculpe, irmãos. Atos 8. Versículo 17. Vamos direto para o final para a gente não perder tempo. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Filipe foi lá, pregou para eles. Aí Pedro vai até lá. Pedro vai até lá e prega também o Evangelho. E então o Espírito Santo é derramado. Por que o Espírito Santo não foi derramado quando Filipe foi lá? Porque era necessário Pedro, que era um dos líderes da igreja, contemplar com os próprios olhos que samaritanos também foram salvos. Aquilo para eles era uma confirmação da salvação. O batismo com o Espírito Santo para os apóstolos era uma confirmação. Eles ainda tinham a mente exclusivista, eles ainda tinham a mente que eram especiais, eles ainda tinham a mente que a salvação era só para os judeus. Então o Espírito Santo esperou Pedro ir lá para batizar aqueles homens lá com o Espírito Santo, para que Pedro olhasse e falasse assim, não, o Espírito Santo será derramado, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Era uma prova para eles. Olha aqui o Cornélio, Atos capítulo 10, este não é o terceiro Pentecostes, ele foi batizado, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, Pedro também foi lá, pregou para eles, o Espírito Santo foi derramado sobre eles no ato em que eles creram. Por quê? Porque Deus queria que Pedro visse, Pedro era um dos líderes da igreja, que o Espírito Santo não estava sendo derramado só sobre os judeus, e nem só sobre Cornélio, também sobre gentios, sobre toda a Judeia, sobre até os confins da terra. Cornélio, meus irmãos, era um gentio, era um romano. E aqui, o que dizer em Éfeso? Éfeso, igreja da Ásia, Atos capítulo 19, versículo 1 e 7. Quando Paulo chega lá, ele pergunta assim, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles falam assim, não. Mas e que vocês foram batizados então? Nós fomos batizados com o batismo de João Batista para o arrependimento. Veja que a noção que eles tinham era muito pequena. Eles não sabiam nada. Eles foram batizados do batismo de João Batista, só de arrependimento. Eles não conheceram o Evangelho. Eles falaram assim, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Eles falaram, mas ninguém nem sabia. Espírito Santo? Ou seja, isso demonstra que o conhecimento sobre o Evangelho deles era muito pequeno. Então, quando Paulo prega o Evangelho e ora com eles, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Por quê? Eles creram. Naquele momento. Então, a igreja estava passando por um processo transitório, de antigo
para Novo Testamento, de velha para nova aliança. E qual que era o selo? Derramar do Espírito Santo. Escritos históricos não são normas para a igreja. Irmão, se nós formos pegar Atos dos Apóstolos como norma para a igreja, norma, tem que ser igual está em Atos. Tem que ser igual está em Atos. Então, pastor, nós estamos com um problema. Porque para escolher pastor, nós vamos ter que lançar sorte. Nós vamos ter que pôr no cumbuquinho os nomes, chacoalhar bem, vamos ver aqui o que Deus quer e pega um e escolhe. Foi assim que fazia em Atos. Se nós formos usar Atos como norma, se mentir na entrega da oferta do dízimo, vai cair morto. Como aconteceu com Ananias e Safira. Se for a norma, vai cair morto e ser enterrado pelos jovens ainda por cima. Se Atos dos Apóstolos é norma, haveria necessidade. Esse aqui está escrito errado. Isso é importante, irmãos. Por que, então, que evidência de batismo com o Espírito Santo é falar em línguas e não tem língua de fogo? Não tem vento impetuoso? Não tem som? Porque foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Um som veemente, línguas de fogo. Eles viram línguas, fogo descendo sobre as pessoas. Som impetuoso. Por quê? Por que é só falar em línguas? Cadê o fogo? Cadê o som? Se tem que ser igual a Atos, tem que ter tudo. Sim ou não? Tem que ter tudo. Não pode ser parcial. Se tem que ser como foi em Atos, exatamente, literalmente, então tem que ter tudo. Estou acabando, irmãos. Todos batizados em um Espírito. Ah, tá. Se por um lado, Atos é um livro histórico e não é normativo, por outro lado, as cartas é normativa, é norma. As cartas. O que Paulo fala aos Romanos capítulo 8, verso 9? Acompanhe comigo. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja de Roma. Vós, porém, igreja, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, se você não é batizado com o Espírito Santo, você não é de Deus. Você nunca se converteu. Você não foi salvo. É isso que Paulo está falando. Dizer que alguém é salvo, mas não é batizado com o Espírito Santo, é uma loucura para o apóstolo Paulo. Não faz sentido para ele. Qual que é o intervalo entre a conversão e o Espírito Santo? Efésios 1 responde. Está lá em Efésios. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, depois que vocês ouviram, depois que vocês foram evangelizados, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da glória de Deus. Prestem atenção, irmãos. Atos dos Apóstolos, realmente, o Senhor foi derramando o Espírito Santo dele como prova cabal de que uma nova aliança estava sendo consolidada, conforme a promessa do Antigo Testamento. Cumpriu cabalmente, historicamente cumpriu. Mas nós vamos ver nas cartas de Paulo que em nenhum lugar, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Judas, em nenhum, fala que a igreja deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Por que será? Por quê? Porque à medida que a doutrina foi sendo estabelecida, à medida que eles foram tendo compreensão da palavra, à medida que eles foram tendo compreensão da ação do Espírito Santo, à medida que a igreja foi se desenvolvendo, foi se consolidando a doutrina, perceberam. O Espírito Santo é dado no ato da conversão. Por isso é que Paulo pergunta aos Efésios, receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram, nem sabia que tinha Espírito Santo. A pergunta de Paulo não é à toa. É porque eles já estavam entendendo que era necessário, a pessoa já recebeu o Espírito Santo no ato da conversão. Era graça, era o poder de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, irmãos, não depende de nós. É obra da graça. Por isso que nenhuma das cartas nos orienta a buscar isso.
Difícil, né, irmãos? Primeira vez que eu ouvi isso, eu queria sair correndo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Já passei um minuto. Estou acabando. As crianças vão tomar seus assentos. Eu estou acabando essa primeira aula, irmãos. Só para não ficar ponta solta, vocês ficarem com mais dúvidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que todos foram batizados em um corpo. O que é o batismo com o Espírito Santo, na verdade, irmãos? É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Ele mesmo. É Ele que faz essa obra. Mas para quê? No ato da conversão, para inserir o servo dele, o cristão, o eleito, aquele que foi salvo, no corpo místico, na igreja invisível, na obra de Deus. Paulo fala aqui, fostes batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Paulo não faz distinção em lugar nenhum daquele que é batizado e daquele que não é. Todos fomos batizados no Espírito Santo. Este é o capítulo da unidade e não da divisão. O mesmo Espírito age em todos e batizou a todos, embora sejamos distintos. Esse todos aqui, irmãos, da igreja, tá? Pelo amor de Deus. Não vamos cair na doutrina do universalismo. Estou terminando, queridos. Vejam lá. Esse aqui eu já li. Aqui, ó. Isso aqui é importante. No original, há uma grande ênfase na palavra nós, em lugar de algum. Em lugar algum da Escritura é ordenado buscar o batismo com o Espírito Santo. Todos que foram a Cristo já beberam do Espírito. Lembra que Jesus falou? Quem vem a mim, vinde a mim os que estáis com sedes. Ele fala da promessa. Então, promessa de Jesus. O ponto central de 1 Coríntios 12, 13 é que o batismo com o Espírito Santo faz da igreja ser um corpo. Se houvesse diferentes batismos, haveria diferentes igrejas, no sentido de Cristo, né? Não de denominações. Ou alguns seriam mais importantes que outros. Paulo está usando a doutrina do batismo com o Espírito Santo para mostrar a unidade. O Espírito Santo é o fator unificador e não diferenciador. Todos têm sua importância no corpo de Cristo. Então, irmãos, esse é o último slide. Lembra que eu falei lá de Mateus capítulo 3? Ele vos batizará com Espírito e com fogo. O que nós entendemos aqui desta igreja? Prestem bem atenção. O Senhor Jesus, João batizou com água. Nós vamos batizar com água alguns irmãos aqui no próximo domingo. A igreja batiza com água. Para a inserção da pessoa na igreja local, para testemunho ao mundo. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo aqueles que ele elegeu. Ele sela com o Espírito Santo no ato da conversão, quando eles creem em Jesus como seu Salvador. Jesus batiza com o Espírito Santo, é a imersão da pessoa no corpo de Jesus Cristo. O Espírito Santo. Como poderíamos não ter o Espírito Santo se é ele que convence da justiça, do juízo e do pecado? Beleza, mas e o fogo? E o fogo? O fogo, irmãos, nós cremos e temos embasamentos para isso. Bons teólogos também creem assim, como por exemplo Hernandes Dias Lopes. O fogo é um poder para testemunhar. É uma graça que o pastor vai pregar hoje à noite. É ser cheio do Espírito Santo. É ter porções mais elevadas para fazer determinadas tarefas, como missões, como pregar o evangelho, como eles precisavam fazer. Irmãos, eu quero amarrar esse assunto dizendo o seguinte: imaginem só, a igreja de Atos. Eles estavam sendo muito perseguidos. Muito perseguidos. A igreja estava começando. A Bíblia não estava completamente formada. Eles tinham poucos recursos. Eram galileus, eram pessoas humildes, sem recursos. O que Deus fez? Derramou sobre eles porções extras do seu Espírito para capacitá-los para o avanço do reino. Qual que é a nossa realidade hoje? Temos a palavra. Temos livre culto.
podemos ir a Deus livremente. A doutrina está consolidada pelos apóstolos. Já temos toda a doutrina, já temos toda a palavra, já temos todo o conhecimento que Deus quer que a igreja tenha enquanto aqui estivermos. O que precisamos? Do Espírito Santo. Não faz sentido o Senhor salvar e não dar o seu Espírito Santo. Seria uma tolice, seria uma incongruência. Não faz nenhum sentido. Nesse sentido, queridos irmãos, quero dizer que se você foi salvo, se você é de Jesus Cristo, se você creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, primeiro, isso só foi possível por obra do Espírito Santo. Você está de pé, você está firme, porque o Espírito de Deus está sobre você. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nós cremos, resumindo tudo isso, podia ter falado isso no começo. Nós não cremos no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Não cremos nisso. Não cremos que temos que orar por você, que temos que impor as mãos sobre você, que temos que fazer um congresso para você orar, para você pedir essa bênção. Não cremos que tem que pedir, não cremos que tem que abrir a palavra para confirmação, não cremos que alguns são e outros não. Se foi salvo, foi batizado com o Espírito Santo. Ponto. É assim que cremos. Amém, queridos?